Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Na tecnologia de aplicação de defensivos, a observação das condições climáticas é algo muito importante para evitar as perdas para o meio ambiente. Então, neste sentido, nós temos algumas faixas ideais de trabalho. E quando nós estamos falando dessas faixas ideais de trabalho, nós estamos falando sobre a umidade relativa do ar, a temperatura, velocidade do vento. Então, são essas três condições principais que devem ser observadas. Neste sentido, a faixa ideal para realizar a pulverização, a faixa ideal de umidade relativa do ar, está entre 50% e 90%. Então, quanto maior essa umidade relativa do ar, melhor para se fazer a pulverização. É claro que a umidade relativa não pode ser maior que 90%, porque daí nós vamos ter uma condição que vai facilitar a precipitação. Uma outra condição ideal de climática é a temperatura. A temperatura ideal deve estar entre 7 graus e 30 graus, porque uma maior temperatura também vai facilitar o processo das perdas, porque nós vamos ter a evaporação do produto, uma possibilidade de evaporação do produto, uma possibilidade da evaporação da água, e é claro que nós vamos ter uma possibilidade de perda do produto. A condição também de velocidade do vento deve ser observada. Por quê? Uma velocidade de vento maior que 10 km por hora pode trazer, ou melhor dizendo, pode levar às perdas por deriva. Já uma menor velocidade de vento também pode ser considerado como negativa. Por quê? Porque uma quantidade de vento ideal, entre 3 e 10 km por hora, traz uma agitação das folhas e também faz com que o produto seja melhor aproveitado em relação ao alvo. Vamos aqui então ilustrar mais algumas condições que podem trazer um efeito negativo. E isso nós estamos falando sobre a ação convectiva, que pode também levar a perdas. E essa ação convectiva acontece principalmente quando nós temos uma condição aliada com alta temperatura, um dia com uma alta irradiação, e essa alta irradiação, quando encontra um solo descoberto em uma condição de pouco vento, vai trazer uma ação de alta convectividade. E essa ação de alta convectividade vai trazer uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de evaporação, ou seja, as gotas elas não vão alcançar o alvo, as gotas pulverizadas elas não vão alcançar o alvo, ou melhor dizendo, um menor número de gotas vai alcançar o alvo devido a essa ação convectiva, trazendo como consequência uma maior suspensão de gotas. Já numa condição ideal para se realizar a pulverização, nós temos uma condição de baixa temperatura, uma temperatura numa faixa de 7 graus até 30 graus, um dia nublado, em que nós não temos uma radiação incidindo diretamente sobre o solo ou sobre as plantas, uma ocorrência de um nível de vento entre 3 e 10 km por hora, porque nesse caso as folhas das plantas vão estar em agitação, isso vai facilitar a penetração do produto entre as folhas e também vai facilitar que o produto seja carreado nesse sentido das plantas. E essa é uma condição em que nós temos uma maior probabilidade das gotas atingirem realmente o alvo. E nós não vamos ter ou não vamos ter a probabilidade dessa ação convectiva agir em maior nível. Vamos falar que as gotas, quando são quebradas através da pulverização, essas gotas podem ser classificadas em um tamanho médio de gota. Então, neste sentido, as gotas podem ser classificadas como muito finas, médias, grossa, muito grossa e extremamente grossa. E para cada uma dessas classificações, nós temos um nível de tamanho. Então, por exemplo, as gotas muito finas,
elas têm um tamanho igual ou menor que 105 micrômetros. Já as gotas finas têm um tamanho igual ou maior que 105 e menor que ou igual a 150 micrômetros. E assim por diante. Então, nós observamos que existe uma classificação para esse tamanho de gotas. Então, nesse sentido, gotas extremamente grossas, por exemplo, têm um tamanho igual ou maior que 450 micrômetros. E para cada tipo de alvo, nós vamos ter uma aplicação que pode ser uma aplicação de um produto sistêmico ou um produto que pode ter um princípio de ação por contato. Em linhas gerais, os produtos que têm ação sistêmica normalmente exigem um espectro de cobertura menor do que os produtos que têm um princípio de ação por contato. Em linhas gerais também, os produtos que são aplicados, que têm o princípio de contato, exigem um tamanho de gota menor do que os produtos que têm um princípio de ação sistêmica. Então, neste exemplo, um inseto, no controle de um inseto, um produto de ação sistêmica exige, por exemplo, que a aplicação seja realizada com gotas pulverizadas, com gotas de tamanho médias e grossas. Já no controle de um inseto, através de um produto que tem um princípio de ação por contato, essas gotas devem ser de um tamanho finas e médias, no máximo médias, trazendo um maior nível de espectro de contato. E essa linha de pensamento também pode ser observada, pode ser realizada no controle das plantas daninhas. E nesse caso, nós vamos ter herbicidas pré-emergente e pós-emergente. Esse pós-emergente pode ser sistêmico, por exemplo, no caso de um herbicida pós-emergente sistêmico, o tamanho de gotas deve ser média ou grossa. Já no caso, quando o controle é feito utilizando um herbicida pré-emergente, essas gotas também devem ser médias e grossas. Vamos passar a folha e aqui novamente nós estamos indicando a classe de tamanho de gotas, essas gotas que são quebradas através da pulverização. Novamente nós vamos falar sobre os tipos de herbicidas que podem ser herbicidas utilizados para controle pós-emergente sistêmico ou ainda pode ser um herbicida pós-emergente por contato. Então, novamente aqui eu digo que quando o herbicida tem uma ação de um princípio por contato, vejam que aqui se exigem gotas finas, médias e grossas. Mas já quando o herbicida, nesse caso, é um herbicida que tem um princípio de ação sistêmica, é possível se fazer a aplicação com gotas médias, grossas e muito grossas. E isso vai influenciar na possibilidade de perdas, porque quanto é exigido gotas muito finas ou finas, esse tamanho de gota traz uma maior probabilidade de perda por deriva ou perda devido à convecção, à suspensão das gotas no ar. E essa ação de aplicação de gotas finas ou muito finas ocorre principalmente no controle de fungos. Então, o controle de fungos pode ser feito através de produtos com princípio sistêmico. Nesse caso, a aplicação deve ser feita com gotas finas ou médias e exige um espectro que atinja de 50 a 70 centímetros quadrados, por exemplo. Porém, quanto esse controle é feito por meio de um princípio de um fungicida por contato, é necessário ter um maior espectro de cobertura, trazendo-se por meio de gotas finas ou muito finas. E é claro que nesse caso a probabilidade de perdas vai ser maior, quando nós comparamos com um espectro de gotas
com um tamanho maior. Vamos falar também sobre a pulverização. É claro que nós estamos falando sobre a pulverização, mas vamos trazer aqui um conceito que é a taxa de pulverização. A taxa de pulverização é a quantidade de produto, na verdade, a quantidade de calda. A calda é formada pela água mais o produto, mais o defensivo. Então, a taxa de pulverização é a quantidade de calda em litros aplicado por hectare. Também vocês vão observar, de uma forma bastante comum, esse conceito ser chamado de volume de pulverização ou volume de aplicação. Aqui também nós podemos falar sobre taxa de aplicação, mas é a taxa de aplicação de calda. A quantidade de calda, que é a água mais o produto sendo aplicada em litros por hectare. Em linhas gerais, o que nós estamos vendo hoje é uma tendência de redução nessa taxa de aplicação. Porque nesse caso nós vamos ter gotas menores que tendem a trazer um maior nível de cobertura. Porém, quando nós reduzimos o volume de aplicação por meio dessa aplicação de gotas menores para trazer um maior nível de cobertura, nós também trazemos uma probabilidade de deriva. Mas isso exige que nós tenhamos uma condição mais adequada para fazer a aplicação, uma condição mais ideal, com baixo nível de temperatura, em dias que nós não temos uma irradiação direta, com um certo nível de ocorrência de vento, numa faixa de 4 até 12 km por hora. E nós estamos falando aqui sobre, então, essa tendência de redução no volume de aplicação, ou na taxa de aplicação, que é o que nós estamos falando nessa taxa de aplicação em litros por hectare. Aqui no Paraná, normalmente é utilizada uma taxa de aplicação em torno de 120 litros por hectare, mas existe uma tendência de redução para 80 litros por hectare, e dependendo do nível da tecnologia, é possível se fazer uma redução para 60 litros por hectare. Nessa taxa que nós estamos falando de 120 litros por hectare, é possível, por exemplo, se utilizar uma bomba de pulverização com um volume de tanque de 2.000 litros para se fazer uma aplicação sobre uma área de 7 alqueires. E nessa condição, nós vamos ter uma taxa de aplicação de aproximadamente 120 litros por hectare. Ou mais precisamente, nós vamos ter uma taxa de aplicação de 118 litros por hectare. Mais à frente, nós vamos fazer esses cálculos de pulverização, mas aqui então estou adiantando para vocês esse conceito que é a taxa de pulverização. Como eu falei para vocês, a redução desse volume de aplicação, que é uma tendência, reduzir esse volume de aplicação para 80 litros por hectare, 60 litros por hectare, traz um risco de deriva. Mas, em contraposição, qual que é a vantagem? A vantagem é o aumento de autonomia. Eu falei para vocês que o uso de um reservatório, uma bomba de 2.000 litros para aplicação numa área de 7 alqueires, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de uma taxa de aplicação de 120 litros por hectare. Se nós reduzirmos essa taxa de aplicação para 80 litros por hectare, é claro que a área da lavoura a ser coberta por esse equipamento vai ser maior.